Fala galera, sejam bem-vindos a essa super live e a gente quer trazer algumas verdades para você. E uma delas é a verdade que geralmente a galera não fala, que saber fazer os movimentos é muito diferente de saber ensinar. Tá? Eu sei que fazer os movimentos às vezes atrai o aluno, é aquilo que brilha os olhos de quem está fazendo a aula, né? É legal para convencer, é legal para botar num vídeo, né? Você mostrar que você sabe fazer, mas a gente sabe, a gente trabalha com isso, que existe um vale enorme entre saber fazer o movimento, né? Saber demonstrar o movimento e saber ensinar ele. Tá? Você está aí nessa live, se o teu coach, teu colega precisa entender esse recado, ou se ele precisa melhorar o processo de ginástica, ou se ele quer fazer isso, já clica no aviãozinho, manda para ele, encaminha, que certeza que ele vai aproveitar muito esse conteúdo. Pedir para a produção ver aí, pergunta para a galera se o som tá bom. Então, galera, se o som estiver bom, responde. Estou de microfone, às vezes ele não conecta direito, então me responde aí se dá para ouvir. Tá tudo ok? Galera que está ao vivo, responde aí, faz um joinha para mim, interage aí também, que é importante para a gente, facilita o nosso trabalho aqui, deixa o negócio mais próximo de vocês, tá bom? Tá bom o som? Tem gente aí? Tem gente. Alô, galera, tem gente aí? Me responde. Tem pouquinho. Boa. Então, existe essa distância entre... Tá bom. Som tá bom? Existe essa grande distância entre saber demonstrar e fazer o movimento e saber ensinar, tá? E outro ponto super importante que eu gostaria de trazer, você consegue ensinar muito bem o movimento sem saber fazer o movimento. O que é importante para isso? Para isso acontecer, o que você precisa? Você precisa estar vivendo o processo. Isso é muito importante. E, às vezes, o professor, né, o coach, que sabe fazer muito bem e aprendeu muito rápido, ele tem um grande problema também. Ele não passou pelo processo. Ele não vivenciou o passo a passo. O processo dele foi muito fácil, muito rápido. E, às vezes, ele não tem aquela sensibilidade, ele não passou pelos educativos, ele não teve a dificuldade que o aluno tem. Então, isso cria uma distância da conexão. Tá? Isso pode criar, né, essa distância na conexão. E aí são coisas muito diferentes. Então, para você que sabe fazer muito bem, mas não sabe ensinar, ou até para você que não sabe fazer o movimento, mas quer ensinar muito bem, o mais importante é o processo. Fechado? E o que é o processo? Para quem não sabe fazer, talvez esse processo seja viver isso. Você tentar fazer o movimento, tentar aprender os educativos, você ter essa vivência de construção. Tá? Isso vai fazer total diferença no modo que você ensina e entrega. E talvez você entregue com mais proximidade de alguém que já sabe fazer o movimento. Porque tu está vivenciando aquilo, tu é exemplo, mas tu tem que estar tentando fazer. Tá? Então, você falar uma coisa e que você não está fazendo ou não está tentando, falar, não, para o seu aluno, você tem que insistir, você tem que fazer os educativos, você tem que treinar seu core, você tem que treinar sua mobilidade, mas você não faz, cara, dificilmente você vai convencer ele. Tá? Você até pode convencer numa primeira vez, mas eu acho que você não consegue criar esse laço. Tá? Você não está dando exemplo para ele. Ele vai falar, pô, mas o coach nem faz, nem está tentando. Ele está falando para mim que esse é o caminho. Como é que eu vou saber se isso é certo? Tá? Esse é o primeiro passo, tá bom? Mas aí, quem sabe fazer já, pô, volta no processo também. Vivencia essa base, isso vai ser super importante. Você entender cada educativo, cada passo a passo ali, vai fazer muita diferença para você poder passar para os seus alunos. Eu acho que esse talvez seja o alicerce número 1. E é o que geralmente a galera vai procurar num workshop, RC, num camp presencial, por exemplo. Tá? Ter essa vivência. Fechado? Outro ponto importantíssimo, que aí também faz parte do processo, é o processo de ensinar. Então, quanto mais você tem esse conhecimento e mais você aplica ele, tá? Melhor ele fica, mais fácil fica de você ensinar, mais ferramentas você tem para corrigir, melhor você consegue visualizar os exercícios, os erros mais frequentes, então você consegue corrigir e ensinar com mais precisão. Então, dois processos diferentes, o da prática, que eu acho que é super importante, você sabendo ou não fazer o movimento, e talvez o mais importante para o coach é a prática de ensinar mesmo. Para quem está começando, a gente recomenda depois de fazer o camp ou online ou presencial, que você pegue um amigo seu, um colega de trabalho, para você tentar ensinar ele a fazer os movimentos. Porque você está tendo aquele primeiro contato. Eu gosto muito de trazer o exemplo como se fosse dirigir, né? Porque a maioria aqui
né, que são coaches, eu acho que devem ter carteira, devem ter passado por esse processo. E as primeiras vezes que você foi dirigir, você entrou no carro, a pessoa fala para você, pisa no freio, segura a embreagem, dá a seta para a esquerda, muda a marcha e acelera e faz a curva. E aí o que acontece? O carro morre. Por quê? Porque você não está acostumado a fazer aquilo, você não tem esse processo bem estabelecido na sua cabeça, não é automático. Tá? O que torna isso automático? Prática. Você vai ter que fazer isso diversas vezes. E eu tenho certeza que a grande maioria de vocês hoje dirige mandando mensagem no WhatsApp, fazendo live, respondendo ali mensagenzinha, vendo meme no Instagram. O que não é recomendado, mas você consegue fazer. Tá? Você consegue fazer outras atividades, liga o som, desliga o som, faz a curva e não sei o quê. De novo, não é recomendado, mas você consegue. Por quê? Porque você desenvolveu essa habilidade, você treinou muito ela, fica mais automático. Então, treinar essa habilidade também vai ser um passo fundamental para se tornar um excelente coach. Quanto mais você fizer isso, quanto mais você tiver essa vivência, melhor você vai conseguir ensinar. A gente pode dizer até pela nossa experiência. Nosso primeiro camp, por exemplo, foi um camp que a gente tinha um grande domínio, um grande conhecimento, né? Quando a gente entrou na equipe, a gente já tinha uma boa bagagem, mas a gente tinha menos segurança, talvez, para passar tudo. E a gente foi adquirindo essa segurança e a gente foi revendo o conteúdo, a gente foi ouvindo os outros coaches da equipe falando, a gente foi absorvendo informação, a gente ouviu as palestras do professor Rafael uma vez, 2 vezes, a gente inseriu aquilo no nosso discurso. Então, hoje a gente tem mais capacidade e mais know-how ali de passar tudo, mais segurança também. Esse é um processo que acho que todo coach vai precisar passar também para ensinar ginástica. Combinado? Então, acho que esses processos são importantíssimos. Anota aí, ó, esses 2 processos e lembra de praticar ambos. Fechado? E aí, uma grande dificuldade que o coach tem, que você deve ter aí, principalmente para os movimentos ginásticos, é ensinar isso para um grande grupo. Né? Você vê os educativos, às vezes, nos vídeos do Instagram, você tenta pegar alguma coisa para colocar lá na turma, que você acha legal, mas às vezes aquilo parece que não encaixa. Né? Aquilo não flui na aula do jeito que você vê fluir, às vezes, num camp, num vídeo nosso, ou você vê fluir na aula de um outro coach que você viu uma aula ele dando, parece que não encaixa muito bem. Porque realmente existe aquela dificuldade de ter um skill que seja adequado para aquele grande grupo. E acho que um outro ponto bem importante é o sobre realmente saber ensinar. Você até demonstra bem o skill, você já sabe fazer, você viu o videozinho, você demonstra, parece que o skill está bom, e aí o aluno vai tentar fazer, ele erra alguma coisa que você consegue perceber que tem algo errado, e ele olha para você e pergunta assim, coach, tá bom? Aí você vai falar assim, cara, não tá, tem alguma coisa errada, né? Na sua cabeça você está pensando, tem alguma coisa errada. Aí você fala, puta, vou falar, acho que é o pé. Sobe mais o pé, sobe mais o pé. Aí ele faz, sobe mais o pé e pergunta de novo, acertei, coach? Aí você olha e pensa, caraca, tá errado ainda. O que eu falo para ele agora, mano? Não sei o que tá errado. Aí você fala, não, tá bom. Tem que treinar aí, mas tá bom, vamos lá. Aí você vai para outro aluno, tá? Às vezes falta um pouco dessa bagagem. O aluno tem seu processo, ele não vai acertar de primeira e isso não tem problema nenhum. Isso vai acontecer com todo mundo, quando a gente ensina também. Às vezes o aluno não entende com a primeira informação que a gente dá, mas acho que por ter mais experiência e mais bagagem ali, a gente consegue ter várias ferramentas para fazer com que isso aconteça. Então, talvez a gente dê um feedback de forma verbal, fala para ele, sobe o pé, usa mais quadril, cria mais espaço na barra. E às vezes é uma comunicação que vai funcionar, quando o aluno já tem esse insight ali, já consegue conectar a tua fala com a ação que ele precisa fazer, e às vezes não conecta tão bem. E aí o que você vai fazer? Às vezes você vai fazer um contato com ele, né? Vai guiar o movimento junto com ele. Então vai colocar a mão, vai trazer cada parte do movimento e vai dar os feedbacks para que ele entenda o movimento e você vai conduzindo isso. Tá? É uma das formas. Terceira forma, às vezes, é um feedback externo. Eu vou colocar um IB match para ele tocar o pé. Eu vou colocar o IB match para ele tocar o quadril. Tá? Então, vou dar alguma missão que não esteja conectada realmente só com a fala. Ele vai ter um alvo ali para pensar. Tem pergunta aí? Não, produção. O Thiago falou que hoje, depois de muito trabalho de reconstrução dos movimentos e drills, a aluna dele fez o primeiro Barmaçoto. Que ele só tem a agradecer a IRC por todo o conhecimento. Olha aí, ó, exemplo real. Tiagão deu seu relato aqui sobre a aplicação de um bom método, que a aluna dele, que não fazia bar muscle up, isso? Foi o primeiro bar muscle up dela. Então, não quer dizer que
você não tenha conhecimento. Você tem, você já estudou, você é um cara que está às vezes ali dando aula no dia a dia, aulas para grandes grupos, tem suas dificuldades, o skill talvez role poucas vezes para que você possa aplicar isso, mas esse refinamento faz toda a diferença, que é o que o Thiago está falando. Ele já dava aula, ele já tinha a aluna dele ali quase fazendo o bar muscle up, e aí foi talvez esse refinamento, uma dica específica, um drill, uma orientação ali que ele mudou para essa aluna que fez o movimento destravar. E aí você que é coach sabe, a melhor sensação que você tem é quando seu aluno consegue fazer o movimento bem feito, não é? Ativa um foguinho aí, se você acha que essa é a melhor sensação que tem como coach, se é o aluno conseguir fazer o movimento, ativa o foguinho, tá? Porque realmente, quando o aluno consegue, você vê na cara dele, assim, aquele olhar brilhando, assim, ó, de que tipo, caraca, velho, coach, você é foda. Ele tem aquele olhar de tipo, admiração por você, tipo, mano, consegui, tu me ajudou a fazer o meu sonho, que é o bar muscle up, o Toshu bar. É a primeira virada na parede de handstand. Isso talvez seja a melhor recompensa que um coach possa ter. E aqui, sim, eu acho que fala muito. A autoridade é gerar resultado. Ó, anota aí, já coloca aí, escreve no chat para todo mundo ver. A autoridade é gerar resultados, tá? Porque saber falar bem, às vezes, ok, mas saber fazer aquilo, ter um resultado, refletir no seu aluno, talvez seja uma parte muito importante. Talvez não, é a parte talvez mais importante. Falei talvez 2 vezes. E aí, até me perdi agora. O que eu estava falando mesmo? Em produção. Bom, então ensinar essa parte de fazer o seu aluno conquistar os movimentos é super importante. E não só o movimento final. Esse é um recado que a gente quer deixar aqui e gravar na sua mente como coach. Não é só sobre fazer o bar muscle up. Então, se você aprende a fazer o primeiro front drop, primeiro giro para frente, para te demonstrar lá. Às vezes, teu aluno vai fazer esse exercício, eu vou até mudar aqui para o lado, vou ficar atrás da câmera para poder assistir também um pouco o que vocês estão comentando aí. A Paty vai fazer um front drop, giro para frente. Ó, se teu aluno nunca passou por esse processo, se teu aluno nunca aprendeu a fazer um front drop, eu acho que ele não deveria estar ainda passando pelo processo do bar muscle up. Esse aqui é um dos primeiros exercícios que a gente ensinaria numa aula voltada para bar muscle up. Por quê? Segurança, orientação espacial. E se o aluno, mas meu aluno já é muito forte, meu aluno é RX, ele já quer fazer, já faz 25 bar muscle ups. Então vai fazer isso aí lento e vai voltar no pullover, por exemplo. É uma forma de progressão. Então você ter essa caixa de ferramentas para poder ensinar é super importante. O aluno que é avançado, ele vai fazer isso aqui, ó. É difícil pra caramba. Ele vai ser desafiado, ele está treinando a base, ele está treinando a orientação espacial e está treinando a força. Que são coisas que ele precisa para melhorar o bar muscle up dele, mesmo que ele já tenha 15. Eu faço treinos de força, eu trabalho essa base. Talvez não na barra baixa, faz na barra alta, se ele for mais avançado, se ele já vivenciou essa barra baixa, mas você consegue colocar todo mundo numa linha de exercícios bem parecidos. E é isso que faz uma diferença na metodologia. Você ter ferramentas para conduzir isso em grandes turmas, em grandes grupos, que talvez seja uma grande frustração na hora de ensinar ginástica para uma turma. Porque LPO é mais fácil. Você pega uma barra vazia e você vai ensinar o movimento. Se ele não consegue fazer com a barra vazia, você faz com PVC, você faz com uma barra técnica, você tem formas de tirar essa carga. Se ele é mais avançado, você manda colocar um pouquinho mais de peso. Você quebra o movimento em várias partes, mas você tem como controlar a carga do movimento. Talvez esse seja o ponto mais difícil da ginástica. A gente não tem como tirar peso do movimento em si, né? A carga do movimento é muito difícil de ser mudada, principalmente se só pensar no movimento final. Tá? Não tenho, vou arrancar um pedaço, né, do aluno, vou mandar ele emagrecer 10 quilos de uma semana para outra porque ele não consegue fazer o movimento. Não é esse processo. O processo é o quê? Eu ter ferramentas de como ajustar isso de acordo com o nível dele e também de acordo com o nível da turma toda. Tá? Então essa é a grande ferramenta que você precisa para saber ensinar. E demonstrar, às vezes é fácil, mas criar essa estrutura do movimento, de como ensinar para uma turma, é muito mais difícil. Tá? Bom,
O aluno que já domina vai fazer isso. O aluno que não domina, pô, um bom coach vai fazer aquilo que eu te falei antes. Ele vai ajudar, às vezes, a conduzir o movimento, tá? Então, a Paty vai fazer, eu vou auxiliar ela a fazer, faz com uma perna só para frente, só o pullover primeiro. Então, vai fazer um pullover, eu vou ajudar, eu vou conduzir, ó, ela vai dar um chutinho, eu vou colocar ela com segurança, eu vou fazer todo o movimento junto com ela para que ela não tenha medo de passar do movimento, para que ela consiga executar o movimento completo, ou se não no front drop. Seria a primeira parte ali, ó, vai inclinar devagar, eu vou auxiliar, vou trocar a mão e vou auxiliar até o final. Essa técnica, essa parte de auxiliar, que é o spotting, né, de você conduzir o movimento, eu considero até que isso é uma arte. Você tem que aprender e treinar muito. Bons treinadores de ginástica artística são excelentes em fazer isso com movimentos extremamente complexos. Procura aí. O Rafa posta bastante, né? O Gil às vezes posta também, de um técnico de ginástica ensinando a criança ou conduzindo a criança num mortal duplo com pirueta. É impressionante como ele tem o time de tocar nos momentos certos, trazer uma qualidade de movimento, trazer segurança para o movimento e vivência de um movimento com uma dificuldade muito alta, tá? E a gente na metodologia RC prega isso também. E os movimentos, por mais que eles sejam mais simples aqui, eles exigem também um treinamento e um entendimento da mecânica para que você possa ajudar de forma efetiva. Não é pegar o aluno aqui, ó, vou ajudar ela a fazer o primeiro pullover. Aí carrega no colo assim, ó. Boa! Excelente! Tá? Não é fazer o bar muscle up e jogar o aluno, o primeiro bar muscle up do aluno, a gente vê às vezes aqui, né? Ó. Nessa aqui. Vou ajudar. Cuidado para não passar, tá bom? Vou ajudar. Então você vê o cara no vídeo assim, às vezes vai lá. E taca para cima da barra, né? Desce lá. Pode funcionar? Pode funcionar. Tem o risco? Cara, pode ter um grande risco se o aluno não estiver preparado para isso. Se ele não passou por esses processos de front drop ainda, se ele não passou pelos educativos entrando com a caixa, cara, isso é um grande risco dele passar da barra, dele se machucar. Então, o conduzir também é muito importante. Tá? Então, como é que a gente faria a condução, por exemplo, com a ideia da metodologia RC? Eu vou conduzir todo o movimento. O ideal até, se eu puder, deixa eu pegar uma caixinha. Pega uma caixinha lá pra gente. Se puder, e aí por mais segurança a gente vai fazer isso. Ó, vai lá pegar uma caixinha, vai colocar para que eu fique numa altura adequada para ajudar. Tá? Conforme, claro, o nível do aluno é maior, eu conseguiria ajudar a parte aqui de baixo sem problema. Depois eu demonstro. Tá? Mas aí vou mostrar a forma mais segura, a forma mais correta ali de fazer isso. E o Juco fala bastante isso durante o camp, né? De ter essa estrutura ideal para poder ajudar. Porque aqui, ó, eu consigo controlar todo o movimento. Se ela for para frente, eu consigo segurar. Se ela ficar atrás da barra, eu consigo segurar. Tá? E eu consigo conduzir bem todo o movimento. Uma mão vai na posterior, uma na lombar. Eu vou auxiliar o movimento inteiro. Tá? Na hora de descer, eu falo, desce devagar, tira um pouco da sobrecarga. Ajudei, desceu. Pô, muito bom. Parabéns. Conduzindo com muita segurança, de modo bem seguro. Tá? Essa parte de esporte a gente acha essencial também, é algo que você vai ver nos camps presenciais, no camp online, uma orientação muito específica de como fazer isso, em cada movimento. Bar muscle up, handstand, headstand, chest to bar, handstand walk, tem comentário aí, estão rindo aqui. Olha lá a produção. Que a autoridade sendo colocada em prática, que é a primeira vez que ele viu você mandando é raro, mas acontece só na live, tá? É só nessas horas. E aí, esses pontos são essenciais, né? Você ter essas ferramentas para poder ensinar com qualidade são muito importantes. E aí eu queria trazer aqui que a gente usa 3 pilares, né? Já expliquei um pouquinho disso, mas queria colocar de forma prática. Eu estou olhando minha cola ali, ó. 3 pilares: didática, progressão e correção. Tá? 3 pontos fundamentais para você ensinar bem: didática, progressão e correção. Didática é você conseguir transmitir aquilo que você quer, tá? Seja verbalmente, seja na condução
ou seja na demonstração, a junção dos três, tá? A segunda parte seria a progressão. O que seria a progressão? Eu consegui ter etapas e degraus ali para cada nível de aluno. Então, eu não vou colocar o aluno na primeira aula para fazer o bar muscle up com ajuda, como eu fiz com a parte aqui na barra alta. Eu vou colocar para fazer o movimento na barra baixa. E eu vou construindo essas etapas pouco a pouco. Tá? Então, acho que isso é fundamental. Você ter uma linha de progressões bem estruturada vai fazer total diferença para o movimento. Tá bom? E aí também você precisa ter progressões que sejam adequadas para trabalhar em grandes grupos. Porque se eu dou aula para 20 pessoas dentro de um box, eu tenho 20 minutos, eu não consigo conduzir todo mundo durante a aula. É muito difícil fazer isso. Então eu preciso o quê? Ferramentas adequadas para esse grande grupo. Tá? Então o que vai funcionar muito bem? Pati. Barra baixa. Aí, ó. Hoje eu estou mandando. Ó, o que eu posso fazer com grandes grupos? Olha esse drill de bar muscle up que a gente adora para trabalhar com grandes grupos. Uma perna estendida, uma perna no chão, vai fazer a aproximação, faz o movimento completo. Aproximação do pé, aproximação do quadril, faz a entrada, acaba na posição de suporte. Eu tenho todos os fundamentos essenciais do bar muscle up aqui, tá? Os erros mais comuns que a galera faz é não subir muito o pé, por exemplo, na barra alta mesmo, tá? Então eu corrijo o aluno que já sabe fazer na barra baixa também. A altura do pé adequada, a ação do quadril, a ação do pull down, a aproximação do quadril e a entrada na barra, tá? Faz mais rápido. E eu consigo construir todo esse padrão motor aqui. E eu tenho essa progressão, por exemplo, que vai encaixar para todos os alunos. Eu tenho uma progressão com a caixa na frente que encaixa com todos os alunos. Eu tenho uma progressão com a bola, que vai ser para a grande maioria dos alunos também. Com auxílio todo mundo vai conseguir fazer. Então eu ter essas ferramentas, né, essa progressão bem desenhada vai ajudar muito na construção da aula. E acho que outro lado importante é o quê? Deixar a aula divertida e ter conquistas. Porque se vai colocar ele às vezes só para fazer na barra alta saltando, ou você vai ter que colocar, às vezes, uma pilha muito grande de caixas e anis para que todos os alunos consigam fazer, ou talvez alguns não consigam fazer, e para alguns ali vai ficar uma vivência muito fácil. Ele faz saltando, ele consegue completar, você precisa de outras ferramentas para construir isso aí também. E acho que esses da barra baixa são as melhores, ali, as mais fáceis de serem inseridas para grandes grupos. E é claro, eu vou passar toda a parte técnica aqui, se eu tivesse uma aula de 15 minutos, 20 minutos, todo mundo vai fazer essa parte técnica. Talvez tenha uma parte de finalização que eu divido o grupo. Falo, ó, a galera que já sabe fazer, agora a gente vai colocar em prática. Lembra dos mesmos conceitos e aplica na barra alta. O pessoal que ainda está aprendendo vai continuar a lapidar esse movimento na barra baixa. Tá? Essa é uma forma que você pode usar para grandes grupos também. Então, se você tiver essa gama de exercícios, esse volume de progressões ajuda muito para poder ensinar. Outra parte importantíssima é a parte de saber corrigir. Tá? Eu talvez acho que essa seja o grande diferencial do bom coach. Porque as progressões, cara, você acha na internet. Você talvez não vai saber tão bem como organizar, talvez você não vai entender todos os pontos, mas você consegue achar isso talvez na internet. Instagram da RC, do Rafa, no meu, na Paty, você vai achar uma série de exercícios lá. Então, construir essa ideia de progressão talvez seja uma parte que não seja tão complexa. O difícil é o quê? Entender o porquê de cada uma e o momento de usar cada uma. Essa é uma parte extremamente difícil. E talvez a parte mais difícil de todas, que pelo Instagram a gente não consegue fazer, é ensinar cada ponto-chave para ter o movimento, né? Para ter o movimento de uma forma, não da forma certa, da forma eficiente. Tá? Porque eu consigo fazer com o braço dobrado. Faz subindo um pouco a perna e entra com o braço dobrado. Aí o meu aluno está lá fazendo a progressão e está fazendo isso aqui. Ó, tá bom, isso aí. Ó, tenta ir mais para trás, aí ele faz errado de novo. Tenta ir mais lá, joga mais para trás. Cara, tá errando ainda. Não, tá bom, vou corrigir o outro. Né? Às vezes acontece isso, que você não tem a noção de quais os pontos eu preciso melhorar nesse drill específico para que ele faça de forma efetiva, para que tenha uma boa transferência para o movimento final. Tá? Então a parte de correção é uma parte que você vai encontrar muito no Camp Online. Então a gente fala muito sobre os erros e os acertos, os pontos-chave de cada movimento. Tem alguns vídeos em câmera lenta que a gente tenta identificar os erros mais comuns ali e a diferença entre um movimento bom e um movimento ruim.
tá? Então acho que isso pode ajudar também muito a você na hora de dar aula, de observar o movimento, tá? E no camp presencial a mesma coisa, a gente passa todo o passo a passo e os pontos essenciais para cada movimento. Tu já tentou fazer esse movimento aqui? Coach, você já tentou aplicar ele? Comenta aí, tá? Já tentei, tá? Comenta também se foi um sucesso ou não. Ó, pontos que eu vejo de mais errado nesse exercício, e aí eu vou pensar na correção desse exercício em si. A galera começa, isso é normal, tá? Quase todo mundo que vai aprender esse drill vai fazer dessa forma a primeira vez, vai colocar o pé lá na frente, tá? Até nos camps esse é um dos feedbacks que talvez eu lembre de falar mais vezes, né? A gente explica, a gente demonstra, a gente passa esses pontos, mas é claro, o entendimento disso demora um pouquinho. Não é na primeira vez que eu vou falar que todos os coaches vão entender e vão replicar isso da forma correta. Seus alunos a mesma coisa, talvez você tenha que repetir várias vezes a mesma coisa para que eles entendam. Se eu apoiar o pé aqui, ó, faz o movimento. Ela consegue fazer porque ela tem bastante força, tá? O aluno que talvez não tenha tanta força, ele não vai conseguir, vai sair frustrado desse movimento, que é um movimento simples. Outro ponto é que ela vai estar usando força do braço, que é algo que eu não quero que ela use na barra alta. Eu quero que ela use mais o balanço, mais gerar espaço da barra. Quem fez o camp online ou presencial já ouviu esse termo, né? Movimentos suspensos na barra, que envolvem puxada. Quanto mais espaço eu crio, melhor esse movimento, tá? Quanto mais longe meu corpo passa da barra, né? Mais aquela força centrífuga que eu gero, mais fácil fica esse movimento. Então, no bar muscle up, quanto mais espaço ela gerar aqui atrás da barra para fazer a entrada, tá? Menos força ela vai precisar, menos força de braço e puxada. Quanto mais perto ela passar da barra durante esse movimento, para entrar, mais força de braço ela precisa. Então, o aluno que tem mais força, talvez ele esteja fazendo mais encurtado aqui, ele consiga fazer. Mas se ele aprender a fazer com o braço mais estendido, usar mais o balanço, ele vai ter um movimento também mais eficiente. Tá? Então, criar espaços na barra é sinal de uma técnica melhor. Você está usando menos força e está usando mais as alavancas do corpo, mais a parte técnica do movimento. Para quem é atleta, é bom ter os dois. Tem momentos que você vai precisar de um movimento mais rápido, então você o braço dobrado e mais próximo da barra, você acaba sendo mais rápido, o caminho do movimento fica mais curto. Quanto mais longe você vai da barra, menos força você usa, mas mais econômico é para o braço, né? Então, no workout também, você precisa fazer um volume muito alto, talvez balançar mais e mais lá atrás seja benéfico. Você precisa fazer mais rápido, você encurta um pouco o movimento e você usa isso a seu favor. Mas para o ensino, principalmente na técnica de barra baixa, a gente sempre prioriza essa passagem um pouquinho mais longe da barra. A entrada, você pode variar, você pode fazer a entrada mais alta para uma entrada mais técnica e mais clássica, que a gente gosta de fazer, e quando você quer reproduzir algo mais real, que é o primeiro bar muscle up dele, a entrada pode ser mais baixa, tá? Então, ela vai fazer a passagem lá por trás, que nela demonstra as primeiras, né? Ela fez com a perna estendida, ela aproximou, ó, faz entrada com o braço mais estendido. Ela vai fazer com o braço dobrado, mas vê que, ó, quando ela está passando atrás da barra, ela está longe. Ela aproxima só para entrar. Faz lá a segunda versão. E às vezes eu quero fazer isso para que ele tenha a vivência de entrar nesse dip e depois estender. Mas eu preciso fazer primeiro que ele entenda essa passagem lá atrás com o braço bem esticado. Fechado? Eu acho que até me perdi um pouco aqui, porque eu fui para outro ponto antes desse, tá? Vou inverter de novo, ó. Primeiro, pé perto da linha da barra, tá? Se o pé estiver distante, fica mais difícil. Primeiro ponto. Segundo ponto, altura do pé, tá? Eu preciso ter uma altura do pé. Nesse drill, posso até chegar o pé quase perto da barra e passar, não tem problema. Estamos na barra baixa, a ideia aqui não é competição, ninguém está tomando no rap nem nada. Então eu estimulo ele a subir mais o pé, até para que ele ganhe essa força, né, de flexor de quadril, manter essa tensão na perna esticada, subiu. E aí qual o outro ponto? Eu preciso usar meu quadril no movimento. Então, chutou, quadril. E esse quadril, ele precisa ser pensando em trazer a barra perto do quadril, não só o quadril perto da barra. Se ela pensar só no quadril, faz de novo o movimento, ó, fica essa barrigada. E aí essa barrigada, eu estou muito longe, por mais que o braço esteja esticado, eu preciso jogar muito o meu corpo para poder entrar. Tá? E aí que a galera às vezes usa aquele termo de usa cabeçada e tal, que a gente não gosta muito, tá bom? Cabeçada é futebol, só o Zidane lá, né? Para quem é mais velho, vai lembrar disso. Então, porque cabeçada, eu gero uma aceleração
né, demasiada, que para quem está começando pode ser que passe da barra, vai dar mais medo, né, eu perco um pouco, né, eu tenho uma mudança mais de movimento aqui, de ponto focal, tá? Que faz meu sistema nervoso disparar também, eu vou cansar mais rápido, vou perder um pouco mais de orientação, então a gente não recomenda. O que eu quero que ela faça? Que ela gere esse espaço atrás da barra, mais quadril perto da barra e tronco indo para cima, ó, diagonal para cima. Faz o movimento lá de novo, lá de baixo. Ela vai terminar aproximando, quadril, ó, perto da barra. Eu pressiono a barra em direção ao quadril, mas ó como ela está, uma posição diagonal. O corpo dela está mais em pé. Se ela espirrar, ela entra. Ela não precisa fazer uma cabeçada. Ela só precisa fazer a entrada. O movimento não é pela testa aqui, ó. Ela não quer bater a cabeça aqui na minha mão, ó. Ela quer manter o olhar para frente, para manter a orientação, para fazer a entrada e finalizar o dip. Tá? Viu como tem vários pontinhos específicos de um drill que parece muito simples? Que você vê na internet, você fala assim, vou botar na aula, tal, vou explicar, todo mundo vai fazer. Mas aí às vezes todo mundo está fazendo, mas nem todo mundo está fazendo certo. E aí, se não está fazendo da forma correta, talvez tenha alguns vícios que vão ficar aqui, que vão ser passados para a barra alta, que vai impedir, às vezes, do seu aluno de travar o movimento na barra alta. Então, ter esse processo de correção, esse processo didático do movimento todo, de parte a parte, é super importante para você ensinar com domínio, com qualidade, com eficiência, né? E se você tem esse conhecimento, tenho certeza que você consegue dar aulas melhores. Se você sabe aquilo que você está falando, se você domina aquilo que você está falando, você vai dar aula com mais confiança. Você não vai ficar tipo, cara, será que está certo? Será que eu estou errado? Será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? Puta, aquele drill lá, será que eu coloco? Será que eu não coloco? Quando você tem esse domínio, esse entendimento, cara, fica muito mais fácil escolher o exercício e até trocar o exercício na hora da aula, tá? Às vezes você está dando uma aula, você projetou, e isso acontece com a gente direto, tá? Eu dou clínicas, às vezes, que a estrutura não corresponde com aquilo que me falaram, que eu imaginava que teria. Né? Eu dei clínicas na Copa Sur que eu tinha 2 barras, e era uma clínica de bar muscle up touch bar, e eu tinha, às vezes, 20, 25 pessoas. Mas eu tenho ferramentas para isso, tá? E é isso que a gente quer passar para vocês dentro do Camp Online e do Camp Presencial. Essa gama de ferramentas. E dentro do Camp Online, a gente tem um propósito muito legal, que é o quê? Trazer isso para um grande grupo, para todo mundo. Porque nem todo mundo às vezes consegue ir num Camp presencial. Tem viagem, tem hospedagem, é longe, tem que ficar 3 dias fora, tem que viajar um dia antes, aí tem filho, tem família, tem o box para tocar, tem as aulas de personal, você tem que cancelar. Cara, tem uma grande dificuldade às vezes de se locomover. Recomendo muito que você reserve um tempo para fazer isso algum dia. Tá? É uma experiência assim diferenciada. Ok? Mas, para quem não tem esse tempo hoje, para quem não consegue ir até a gente num camp presencial, porque também a gente não consegue estar em todos os estados durante um ano. Tá? Camp tem uma logística mais complexa, envolve bastante gente, bastante dias. É uma experiência que a gente tenta trazer muita gente até para isso, para ter essa sensação de estar perto de vários experts. Tem a Paty, tem o Juco, tem o Ney, a Su, o João, eu estou lá. O Rafa geralmente está lá também, tem as palestras que são online agora, mas do professor Rafael, no L2 tem as palestras dele presencial, então é uma experiência como um todo que tenho certeza que vale muito a pena. Mas às vezes não dá para você ir, você não consegue, o dia a dia é corrido, cara, eu entendo. Né? Você dá aula de segunda a sábado e tem box que abre domingo, você tem que dar aula domingo também. Você não consegue cancelar os personagens porque, cara, é aquilo, né, que te faz ganhar um pouquinho a mais. Tá? A gente criou o Camp Online para isso. Às vezes você está lá no Acre, no Amazonas, e os camps estão acontecendo às vezes meio longe. Você está no Nordeste, tem camp agora só em Curitiba, o próximo. Pô, fica difícil, a passagem é cara, a gente entende isso. E a gente criou o Camp Online com esse propósito. Aproximar esse conhecimento de vocês que não têm a condição, às vezes, de estar lá no presencial. Tá? Diminuir essa distância. E o online permitiu a gente fazer isso. Trazer o conhecimento e deixar ele sem limites, né? E ele foi criado com essa intenção, tá? A gente está lançando um grupo de Camp Online nas próximas semanas. A gente vai ter algumas lives aqui que vão ser bem legais, então acompanhem, que a gente vai ter muito conhecimento já nessas lives. Mesmo que você não tenha intenção de fazer o Camp Online, assista, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito e te ensinar muito como coach. Tem muita coisa aqui que a gente vai falar que você já pode aplicar na sua aula, no outro dia, na outra semana, que vai fazer diferença, tá?
E a gente vai lançar esse próximo grupo do Camp, tá? Que é uma ferramenta excelente porque você consegue ver e rever várias vezes a mesma aula, você consegue ver e rever as explicações. Tá? Quando você está no ao vivo você não consegue, né? Se você deixar passar e não anotar ou não gravar um vídeo, você vai perder aquela explicação. No online você tem esse benefício de poder ver de novo. A gente teve alunos também que já fizeram o camp presencial primeiro, ele teve toda aquela vivência, aquela experiência, pô, saiu muito energizado, falou, pô, cara, massa, não sei o quê, colocou em prática. Quando a gente lançou o Camp Online, o que ele fez? Comprou o Camp Online também. Porque ele, além dele ter a experiência, ele tem um acervo técnico que a gente tem no Camp Online, que é mais completo até do que Camp presencial. Camp presencial a gente tem um limite de horas. A gente não consegue colocar todo mundo para ficar fazendo um skill lá e aprendendo 24 horas, 3 dias. Até porque a galera tem que dormir, tem que descansar, a mão começa já a ficar doída, né? Tem um limite de aprendizado ali naqueles 3 dias, a gente aproveita o máximo que dá. Mas no online a gente não tem esse limite, porque a gente coloca o conteúdo e você vai assistindo pouco a pouco. Tá? Talvez esse seja o grande benefício do Camp Online. E se você tem o presencial, cara, vale a pena. Compra um online que, cara, é um baita de um arquivo de exercícios. Você que quer uma organização, quer ter aquilo exercício por exercício, explicação por explicação, drill progressivo de cada coisa, cara, você vai encontrar isso dentro do Camp Online. Tá? Muito mais fácil, às vezes, do que ficar procurando exercício aleatório dentro do YouTube. Que aí você procura lá, não acha o que você quer, né? Ou você vai montar aula, né? Vou montar aula aqui, peraí. Amanhã Bar Muscle Up, né? Tô vendo aqui na minha planilha, tal, o head coach falou Bar Muscle Up, vou montar. Aí você vai lá no YouTube, Bar Muscle Up. Ah, esse drill aqui, esse aqui não dá. Ah, esse aqui é difícil. Ah, esse aqui eu vou tentar, deixa eu ver. Ah, acho que dá para explicar. Aí você coloca, tá? Essa busca aí vai demorar muito mais tempo. Camp Online a gente tem isso organizado. Tem o módulo lá de Bar Muscle Up, exercício de barra baixa. Tem uma lista lá de exercício de barra baixa. Aí tem a Paty explicando, tem o Rafa explicando. Ó, na explicação vai ter isso. Cara, ó, o pé tem que vir aqui, o quadril tem que fazer não sei o quê, a distância da mão é tal, a altura da barra é X. São coisinhas que às vezes passam desapercebidas na hora que você está vendo o drill na internet, mas, cara, cada exercício tem uma altura de barra ideal. Isso é explicado, né? Em cada processo didático a gente explica isso. A distância da mão é ideal para cada tipo de exercício. Push bar pull-up, bar muscle-up, chest to bar um pouco mais afastado. Tá? Como é que você faz a pegada? Certo? Qual que é a altura do pé? Como é que faz o movimento do quadril? O que eu posso usar para correção? Onde eu coloco a mão? Então a gente tem isso tudo catalogado dentro de um produto que se chama Camp Online. E eu acho que se você ainda não tem, você está perdendo uma baita ferramenta de ensino. Que aí é isso que eu falei no começo da live. Se você aprende isso e consegue aplicar, quanto mais vezes você faz isso, maior domínio você tem dos movimentos, do ensino dos movimentos ginásticos. Tá? E o Camp Online permite isso. Eu vou lá na minha casa, assisto uma aula. Amanhã tem pull-up, assisti às aulas de pull-up, vou lá, dou a aula e explico. Semana que vem tem outra aula de pull-up, né? Segunda parte, eu vou ver outras aulas e vou aplicar. E eu consigo fazer esse processo semanalmente e com certeza ajudar meus alunos, melhorar minha didática, tá? Aprender a ensinar melhor e ter mais resultados. Que acho que é isso que a gente quer e como coach acho que é isso que você está buscando, né? Vamos aproximar aqui. A gente vai encerrar essa live, espero que você tenha aproveitado. Tá? Eu me empolguei, falei bastante. A gente demonstrou alguns exercícios, poucos exercícios, mas acho que é isso que a gente quer passar. Os exercícios, você vê o exercício talvez seja a coisa mais fácil. Os conceitos talvez sejam as coisas mais importantes que vocês possam trazer e levar dessa live aqui. Tá? Se tiver alguma pergunta, manda, que a gente tenta responder rapidinho. Tem alguma coisa aí no chat, produção? Não, comentaram aqui que, na opinião da pessoa, é muito mais difícil corrigir um aluno experiente, já com vícios, do que construir um movimento no aluno do zero. Eu acho que essa é a ideia do Camp também, né? Que essa fragmentação, ela permite que você construa a maior parte dos movimentos dos seus alunos do zero com uma qualidade. Né? Dá para ouvir a Paty aí? Responde aí. O microfone está só em mim. Tá? Mas sim, corrigir, mas também não é missão impossível. Você precisa das ferramentas certas e você precisa de conhecimento para convencer ele disso. Tá? Porque se você não tem essa admiração, essa confiança do aluno, aí fica 10 vezes mais difícil.
Porque tu vai falar, tu vai tentar corrigir e ele não vai te ouvir, ele vai ficar lá pendurado na barra, fazendo aquele muscle up todo torto e tá nem aí para você. Mas é sua missão também se especializar, de ter um know-how, ter ferramentas para convencer ele, de ser referência na modalidade para você olhar para frente assim, cara, desce dessa barra, vamos construir isso aí que tu vai ficar muito melhor depois de você aprender a fazer da forma correta. Fechado? Mostrar autoridade, criar essa autoridade. E a autoridade não é algo que você não vai ganhar, você precisa criar mesmo. É um processo. Você precisa de formações, você precisa de ter resultados também, você precisa de construir isso aos poucos. Ter autoridade também é um processo. Quando é do dia para a noite, porque apareceu, alguém falou, isso pode ser também uma armadilha, né? Alguém fala que você é bom, então a pessoa acha que você tem autoridade, mas na hora de aplicar as coisas não funcionam. E aí fica aquela frustração dos dois lados, né? Você que queria ensinar e não conseguiu, o aluno que queria aprender e também não conseguiu. Certo? Tem uma pergunta importante. Onde compra o Camp Online? Cara, onde é que compra o Camp Online? Você vai na bio da RC, do Rafa, na minha, e vai ter um linkzinho do Camp Online lá para você clicar, entrar no grupo, tá? Você entra no grupo do Camp Online, você vai receber a oferta em primeira mão, cara, para não ficar de fora e não perder esse conteúdo. Fechado? Alguma pergunta a mais? Camp também, que vai receber o convite. Se você quiser esse convite também, comenta Camp aqui, tá? Aqui embaixo, que aí você vai receber esse link. Galera, os atletas chegaram agora, os atletas monstro ali, ó. Chegaram para treinar no final da aula aqui, ó, só os monstrão. Perdi meu posto, chegou os atletas elite, eu sou scale, hein? Mas até os atletas elites também, eles praticam base ali, ó. Tem um ali que eu fiz praticar muita base de pike push-up, vai fazer os movimentos na caixa sim. Não quer dizer que é elite, faz 120 quilos de snatch, mas faz pike push-up na caixa também. Porque para melhorar tem que passar pelo processo. Certo? Acho que os últimos recados foram dados. Manda o Camp? Manda Camp aqui, ou se não, vai lá no perfil, que você vai ter o link para entrar no grupo do Camp Online. A gente tem live amanhã com a Su, a gente live sexta com o Juco, tá? Então já anota, quero ver você aqui presente para aprender muito, com certeza. Você sempre vai ter, né, mais ferramentas para poder ensinar. Fechado? Última frase, eu vou deixar com ela. Espera aí. Vou tirar o microfone aqui e deixar com ela. Para poder ouvir. Falando para eu falar mais alto, mas é que ele estava com o microfone. E é isso, galera. Acho que a mensagem que o Xer queria passar aqui é que demonstrar, que você saber fazer um movimento, às vezes é substituível. Tem, às vezes, um aluno lá na aula que você pode pedir para demonstrar. Mas você saber ensinar, você saber fragmentar o movimento, corrigir, isso é você se tornar referência. É isso que faz a diferença na vida de um coach. Então, aproveitem, comenta aqui Camp, entra no link da nossa bio, e é uma oportunidade única de você evoluir e se tornar um coach muito melhor com o passo a passo da metodologia RC. Última frase que é importante, ó, demonstrar é substituível. Cara, qualquer coach ali vai conseguir demonstrar. Agora, ensinar de verdade é o que te torna referência. Fechado? A gente vai encerrar essa live. Manda para alguém que... A gente vai deixar salva, manda para alguém que precisa assistir essa live também. E obrigado por ficar presente até o final. Fechou?